Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do canal História na Veia. Desde já, meus agradecimentos aí pelos inscritos, pelos likes aí, tá bom, pessoal? Sejam sempre bem-vindos, sintam-se abraçados. Vamos aí arrebentar, tenho fé em vocês, né? A minha missão é ensinar e depositar credibilidade e fé em vocês. Eu acredito que vocês vão quebrar a banca, não vão deixar a banca quebrar vocês. Dando sequência à nossa aula, tema para o Enem, agora vamos mergulhar na Era Vargas. 19 anos de Era Vargas de forma prática, dinâmica e resumida para vocês aí, né? Vamos dar uma recapitulada aqui na minha aulinha anterior, né? Quem não participou, por gentileza, faça uma visita à minha aula anterior, República Velha, né? Onde eu dei aquele mix lá de República da Espada, República Oligárquica, República do Coronelismo, República do Cabresto, República do Café com Leite, que desencadeou a Revolução de 1930 e foi o pontapé inicial para dar início ao governo provisório, iniciando assim a Era Vargas no Brasil. Tá ok? Hoje vamos mergulhar de fato na Era Vargas, dando pontapé inicial ao governo provisório. O que foi que Vargas fez no governo provisório após toda aquela revolução de 1930, quando o presidente Washington Luiz ele quebrou aquele esquema café com leite, né? Vou resumir para vocês mais uma vez. Minas Gerais era representada pelo leite e São Paulo, a maior economia que era o café. Essa união, café com leite, era o seguinte: uma liderança paulista tinha que indicar uma liderança mineira e uma liderança mineira indicar uma liderança paulista, tanto para cargos presidenciais como outros cargos políticos também. O lance foi que o presidente Washington Luiz, ele deu para trás aí nessa aliança café com leite, né? E indicou uma liderança paulista, contradizendo, gerando insatisfação da parte de Minas Gerais, e foi que houve aí uma série de transformações. Vocês vão precisar ir na minha aula anterior, República Velha, e dando sequência a Vargas a partir do período do governo provisório. Vargas, primeira atitude de Getúlio Vargas, do gaúcho Getúlio Vargas, sem delongas, ele cria uma blindagem, ele cria uma espécie de armadura própria, né? Uma forma de ele se proteger de partidos políticos. Ele não aceitava partidos políticos perto dele e nem aquelas oligarquias que eu falei nas aulas anteriores. O que são oligarquias? Grupo de pessoas, né, pertencentes a um determinado partido, uma determinada chapa, que tem a capacidade de ramificar as ideologias políticas e trazer uma massa populacional de eleitores para enaltecer, para fortalecer aquele partido político. Vargas não queria nenhum partido político perto dele e nenhuma oligarquia de forma alguma. Tranquilo até aí? Esse foi o pontapé do governo provisório, era Vargas. Segunda atitude de Vargas foi acabar, literalmente, com a Constituição de 1891. Ele acabando com a Constituição de 1891, ele já dá aí, já se torna mais poderoso, ele tira direitos, ele tira uma série de bonificações aí, até mesmo do próprio meio político, e sua terceira atitude no governo provisório foi cometer uma série de loucuras e charminhos, digamos assim. Uma dessas que ficou muito famosa foi ele queimar toneladas e toneladas de café, né? O nosso ouro preto, digamos assim, batizado também de ouro preto, nosso café. Ele queimou toneladas de café que seriam exportadas, perfumando os céus de São Paulo. O lance era o seguinte: ele não queria mais exportar café para que outros países refinassem esse café, processassem esse café. Foi tudo um charme da parte dele. Ele queimou como uma forma de rebeldia aquele café, mas outra grande parte dos grãos ele monopolizou. O que é monopolizar, pessoal? Monopolizar
é guardar algo. Por exemplo, eu guardo um estoque desse tipo de caneta aqui, né, uma caneta simples, e lá na frente, daqui a 5, 6 anos, eu vendo esta caneta ou esse estoque de caneta por um valor acima das cabeças, um valor acima do normal. Mas o lance dele não era só monopolizar, hipervalorizar os grãos de café. Ele investiu pesado na indústria no Brasil, na indústria de refinaria, digamos assim, para refinar o café. O café passou a ser processado através dessas indústrias, embalado, ter controle de qualidade, e nessa brincadeira toda ele pegou carona na cauda de cometa e gerou empregos, né? Abraçou a população brasileira, o povo brasileiro, e gerando empregos, dando fim aos trabalhos escravistas que antecediam, né? Antecediam o período do governo provisório. Antes dele assumir o poder, ele criou empregos que davam uma série de direitos e bonificações para os trabalhadores, gerando salário mínimo, carga horária certinha para os trabalhadores, né? A princípio ele quis pôr fim à mão de obra infantil nesse primeiro período do governo provisório, mas ele reduziu 50% da mão de obra infantil e lá na frente, vamos chegar lá, ele acaba de vez com a mão de obra infantil nas manufaturas, nos setores de trabalho dos mais diversos. Vargas não só investiu pesado na indústria do café, no refino do café, foi uma forma estratégica também, digamos, ele montou a indústria, ele contratou trabalhadores, treinou esses trabalhadores, assalariava muito bem os trabalhadores eram induzidos a comprar o produto Brazuca, produzido no nosso território, obviamente, e isso só enaltecia, só melhorava a economia. E melhorando a economia, Vargas, com seu olhar visionário, ele enaltecia, ele levantava o salário mínimo. Cometeu a sua segunda loucura, além de queimar as toneladas e toneladas de café, né, que seriam exportadas para ser refinadas lá fora. Vargas, ele dá um aumento salarial aí para o povo, que passou assim, digamos que, suponhamos que o salário mínimo hoje é um valor X, e Vargas aumentou 100 vezes mais. Suponhamos, olha aí, o cara recebe um salário X no mês específico, e no mês seguinte o salário está 100 vezes. Olha que legal, olha que maravilha seria, né? Mas Vargas fez isso. A intenção dele era abraçar a massa populacional brasileira, a fazer com que o povo o enaltecesse, o amasse, e de fato isso tudo deu certo. Vargas, dando sequência, queria de fato que o povo jamais, em hipótese alguma, se juntasse, se unisse com forças comunistas, né? Um dos inimigos do Getúlio Vargas era o comunismo. Vou dar sequência, vou falar um pouco mais à frente. E, dando sequência a esse governo provisório, outra bonificação que ele traz para a população brasileira, além de gerar indústrias, gerar emprego, aumentar o salário por cima das cabeças, ele oferece para as mulheres brasileiras o direito do voto. A mulher passa a ter direito ao voto, além de uma série de bonificações trabalhistas, de aumento salarial, aumento por produção. Ele respeitava o trabalhador brasileiro. Neste mesmo período, ele ganhou o título de pai dos pobres e mãe dos ricos. Por que pai dos pobres e mãe dos ricos? Enquanto Vargas levantava o povo brasileiro com salário mínimo, com melhores condições de vida, com a chance do pai colocar um bom alimento na mesa, né? Ele também era a mãe dos ricos, pois muitas forças de empresários bancários molhavam a mão do Getúlio Vargas, não como propina, e sim como um agrado, um tipo de investimento, pois Vargas utilizava essas quantias em dinheiro, que não eram poucas, diga-se de passagem, era muito, muito, muito dinheiro na época, e esse dinheiro ele fazia o quê? Ele investia nas indústrias,
começou a produzir mais e ramificar indústrias para diversas regiões do Brasil, principalmente a região sudeste do Brasil. E o que Getúlio Vargas fazia com os ricos que injetavam, molhavam, colocavam uma grana preta na mão dele? Ele oferecia uma bonificação, né? Um agrado. O bancário ele investiu pesado aí, me ajudou a colocar uma grande indústria, eu vou devolver para ele aquele empréstimo que ele me deu 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Eu não estou falando só de um bancário, eu não estou falando só de um fazendeiro, eu não estou falando só de um empresário, e sim de uma gama de brasileiros que acreditavam na política de Vargas e molhavam a mão do Vargas, injetavam dinheiro nesse período do governo provisório aí, que durou de 1930 até 1934. Dando sequência, tranquilão até aí, estamos ainda no período do governo provisório e as bonificações, as loucuras do Vargas, as mudanças. Vamos dar sequência agora. Dando sequência ao governo provisório, lá nos primórdios, antes mesmo de surgir o governo provisório, teve aquela confusão entre Minas Gerais e São Paulo, na República do Café com Leite. Por isso que é importante vocês visitarem minha aulinha anterior, que eu estou enfatizando resumidamente, de forma bem didática, e vocês vão assimilar muito bem, eu tenho convicção, certeza da certeza. Faça uma visita lá na minha aula anterior, República Velha, para dar pontapé, né? Se vocês já assistiram, beleza? Se não, deem um pulinho lá e regressem para a minha aulinha aqui de Era Vargas, governo provisório. Com aquela confusão que ocorreu entre paulistas e mineiros, né? Dando sequência aí ao período provisório, São Paulo se mantinha insatisfeito, literalmente insatisfeito com o governo Vargas, o governo provisório, uma vez que, com a quebra do esquema do café com leite, com a quebra do esquema da República do Café com Leite, né, São Paulo perdeu vez, São Paulo perdeu voz, São Paulo perdeu respeito. A população paulista queria uma nova Constituição, pois Vargas, uma das atitudes de Vargas, logo no início do pontapé inicial do governo provisório, ele anulou a Constituição de 1891. São Paulo queria uma nova Constituição, eles queriam um interventor, né? Eles queriam um interventor que fosse paulista e civil. Eles não queriam militar na parada, não. Queriam um interventor civil e paulista. Resumindo, São Paulo, a população paulista queria tirar Vargas do poder, né? Queriam tirar Vargas do poder. Inventaram de tudo. Surge um movimento no estado de São Paulo, formado por jovens, por políticos, por empresários, que eram contra Getúlio Vargas. Tinha uma parte do povo que o amava, que o idolatrava, e outra parte que, obviamente, o odiava, faz parte, né? É natural. Surge a Revolução de 1932, surge no estado de São Paulo, explode a Revolução de 1932. Qual era a missão de São Paulo? Derrubar o governo Vargas. E, como toda revolução, como toda insurgência, como toda guerra, traz violência, sangue derramado, obviamente, prisões e mortes. A Revolução Constitucionalista de 1932 dura 3 meses exatamente. Exatamente 3 meses. O resultado não poderia ser pior, né? Os paulistas perdem, o governo Vargas continua de pé e com força, mas Vargas ele faz o seguinte: quando os ânimos se acalmaram, né, após esse período da Revolução de 1932, em que São Paulo queria tirar Vargas do poder, do governo provisório, Vargas comparece ao estado de São Paulo e procura criar novas leis de incentivo, né? Por exemplo, ele implementou o serviço militar obrigatório nesse período, ele implementou o voto secreto nesse período e o que foi que ele fez mais? Ele criou uma nova política.
já que os paulistas estavam insatisfeitos, né, depois que Vargas quebrou a Constituição de 1891, Vargas cria uma nova Constituição, a Constituição de 1934. E nessa Constituição de 1934 é o começo do fim do período do governo provisório. Vargas criando essa nova Constituição de 1934, inicia-se outro período da era Vargas, período constitucional, né? Ou governo constitucional, que começou em 1934 e foi até 1937. Vou passar para vocês agora, resumidamente, o que foi o governo constitucional de Vargas, né? Segunda parte do governo Vargas após o governo provisório. Já passei para vocês o que foi o governo provisório e agora vamos mergulhar de cabeça de forma resumida, dinâmica, no governo constitucional. Por que governo constitucional? Porque Vargas criou uma Constituição para acalmar os ânimos dos paulistas que estavam após o fim antes da Revolução de 1932 e após a Revolução de 1932, Vargas, para acalmar os ânimos, para mostrar hombridade, para mostrar respeito pelos compatriotas paulistas, ele cria essa nova Constituição, né? Além de implementar o serviço militar obrigatório e trazer outra série de bonificações para os trabalhadores brasileiros. Tranquilão até aí? Vamos dar sequência. Nesse mesmo período que Vargas cria essa nova Constituição de 1934, o que ele faz? Ele dá fim ao governo provisório, obviamente, ele cria uma nova lei aí, ele cria uma nova ordem, que era o seguinte, ele assinou um documento lá, um parecer, afirmando que um presidente só poderia passar 4 anos. O mandato presidencial era de 4 anos e nada mais, né? Não muito diferente do que ocorre nos dias atuais. E Vargas, dando sequência a isso aí, ele começa a formar uma série de mudanças e transformações mais avançadas ainda no governo. Surgem movimentos. Vargas tinha uma queda pela política do líder Mussolini, né? Nesse período aí estava começando a brotar a Segunda Guerra Mundial, era o começo dessa grande catástrofe mundial, e Vargas tinha uma queda pelo fascismo de Mussolini. E também tinha relações diplomáticas com o ditador alemão Adolf Hitler. No Brasil, começam a surgir movimentos espelhados do que estava acontecendo lá fora. Um desses movimentos foi a AIB. A AIB, Aliança Integralista Brasileira. Aliança Integralista Brasileira, AIB, era formada com ideais fascistas, tudo baseado no líder Mussolini. E essa força chamada de AIB, ela era aliada a Vargas, e Vargas apoiava a mesma, pois os ideais desse grupo, a AIB, era totalmente fascista. E juntamente com esse movimento fascista, surge outro movimento no Brasil nesse período do governo constitucional. Surge a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Aliança Nacional Libertadora, totalmente comunista, tendo como frente de linha aí uma liderança, uma autarquia comunista, que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele era um militar, ele de alta patente, e ele liderava um movimento comunista no Brasil, baseando-se em movimentos que eclodiam, que se ramificavam pela Europa, pela Ásia e em outros lugares. E a função do Luiz Carlos Prestes nada mais era do que derrubar o governo Vargas. Como eu falei anteriormente, Vargas fazia de tudo, sempre fez de tudo,
para que o povo jamais se unisse ao comunismo. Ele aumentava salário, trazia bonificações, criava indústrias, empregos, né? Fornecia empréstimos, entre outras coisas mais, para que o povo, para que ele queria manter aquela fama de pai dos pobres e mãe dos ricos. Ele não queria que nenhum lado, nem a massa populacional trabalhista, nem as autarquias, digamos assim, né, o alto clero, a alta sociedade se juntassem às forças comunistas. Aí surge, juntamente com a AIB, Aliança Integralista Brasileira, fascista, ok? Com fundamentos fascistas, surge outro grupo chamado ANL, Aliança Nacional Libertadora, totalmente comunista, como frente de linha, Luiz Carlos Prestes, militar brasileiro e líder desse grupo aí, desse movimento. Vargas sente-se ameaçado. Vargas começa a se sentir ameaçado e o que ele faz? Ele decreta guerra aos comunistas. Né? Ele quer de uma vez por todas o fim do comunismo no Brasil. Ele pede a cabeça de Luiz Carlos Prestes numa bandeja, literalmente. Aí o que ocorre? Luiz Carlos Prestes, militar brasileiro, líder comunista, né? Ele se organiza, ele se revolta com o que ele escutou, né? De informantes, e ele cria um movimento. Ele já estava só com o comunismo querendo derrubar Getúlio Vargas. Ele cria um movimento chamado Intentona Comunista. Anotem esse nome aí. Intentona Comunista. Ele começa a se aliar com outros estados brasileiros, ele começa a ter apoio de militares que eram contra Getúlio Vargas, outros políticos que eram contra Getúlio Vargas, pessoas da alta sociedade que eram contra Getúlio Vargas, que financiaram esse movimento chamado de Intentona Comunista, e o resultado não poderia ser pior, né? O Luiz Carlos Prestes quis lutar contra o governo federal brasileiro, contra o gaúcho Getúlio Vargas, e ele findou se dando muito mal, né? Essa batalha aí, essa intentona comunista fracassou, ele foi preso, ele perdeu a patente de capitão e os outros integrantes também foram punidos, foram rebaixados de patente, outros foram expulsos do serviço militar, e outras pessoas que estavam agregadas a esse movimento comunista se deram muito mal naquele período. Após ocorrer esse movimento da intentona comunista, né, Vargas tendo um movimento fascista aqui no Brasil aliado a ele, o que ele faz? Olha a jogada de mestre de Getúlio Vargas nesse período do governo constitucional, pessoal. Eu estou falando agora na segunda parte da era Vargas, governo constitucional. Tudo que eu estou falando aqui é governo constitucional. Tranquilão até aí? Dando sequência, os poucos veículos de comunicação que tinham naquele período era a rádio, né? Rádio Nacional, eram gazetas, jornais, né? Folhetos e o boca a boca. Surge o seguinte: encontram documentos de ameaça da parte dos comunistas, e tais documentos afirmavam que queriam matar o presidente da República, queriam sequestrar familiares de políticos, queriam causar um pandemônio no Brasil, uma desordem total e absoluta. E Vargas, ele publica isso aí, juntamente com aquela força, né, que o acompanhava, fascista aqui no Brasil, né, com os ideais de Mussolini, lá da Itália. Eles promovem, eles divulgam na Rádio Nacional, por meio de outros veículos de comunicação, como jornais, e no boca a boca, que o comunismo era pior do que se imaginava, era uma coisa terrível, né? Após essa intentona comunista, Vargas joga um banho de lama ainda mais na bandeira vermelha comunista. Ele causou um movimento aí em que a população brasileira, que outrora estava confusa, né,
com esse movimento. Ah, meu Deus, será quem é que está certo? Será que é o pai dos pobres e a mãe dos ricos? Será que é o Vargas que está certo? Ou será que são os comunistas? Será que é o Luiz Carlos Prestes, esse militar de alta patente aí, que está mostrando que Vargas não presta? Quem será que está certo? O lado A ou o lado B? Né? Com a quebra da intentona comunista, a soberania do governo federal brasileiro, Vargas divulga para a população brasileira que os comunistas estavam tentando matar o presidente, sequestrar famílias, causar pânico e desordem e acabar com toda aquela economia, toda aquela bonificação que Vargas tinha criado para o povo, para o trabalhador brasileiro. Foi tudo a armação da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Vargas tinha uma queda, ele era aficionado pela doutrina de Mussolini e ódio, absolutamente ódio, pelo comunismo. Tranquilão até aí? Vamos dar sequência. Ainda estamos no governo constitucional, tá bom? De 1934. Chegamos no ano agora de 1937, fim do governo constitucional. Inicia-se outro período do governo Vargas, chamado Governo do Estado Novo, que durou de 1937, ano que culminou, que finalizou o período do governo constitucional de 1934, inicia-se o governo do Estado Novo, que foi de 37 até 1945. Vargas, ele passa a ser intitulado Mão de Ferro nesse período, A primeira atitude que ele fez nesse governo do Estado Novo foi fechar o Congresso Nacional. Ele fechando o Congresso Nacional, ele ficou com poderes ilimitados, Ele deu aquele cala-boca em todos os políticos, ele passou a governar com mais intensidade, a governar com mão de ferro, mais poder, ter mais voz, ter mais vez, ter mais respeito e ser mais temido pela população e pelos seus inimigos, opositores também. Nesse período ele cria um sistema chamado de Constituição Polaca. O que é Constituição Polaca? Anotem aí, pode cair na provinha de vocês aí, pode pegar no pezinho de vocês. A Constituição Polaca foi inspirada no modelo fascista polonês. Lembra que Vargas sempre teve uma queda pelo fascismo? Essa Constituição Polaca, que ele criou no período do Estado Novo, de 1937 até 1945, ele criou a Constituição Polaca, inspirada no modelo fascista polonês, totalmente autoritário e com poderes praticamente ilimitados na nação brasileira. Era só Vargas e acabou nesse período aí do Estado Novo. Ele nomeou interventores de sua própria confiança, esses interventores todos do meio político, todos chamados de colegiados ou coleguinhas, Ele já estava muito desconfiado e ele começou a ter olhos e ouvidos por todas as partes, Ele tinha um grupo de confiança. Qualquer sinal de ameaça, de retaliação, Vargas de imediato já estava sabendo. Não tinha WhatsApp, evidentemente, era tudo na base da caneta ali. Chegavam cartinhas para Vargas, estão ameaçando o senhor, estão pretendendo fazer isso. E Vargas já tomava medidas enérgicas, comandando sempre com punho de ferro nesse período aí. E o que ele faz? Ele procura melhorar ainda mais, sempre querendo melhorar a situação do trabalhador brasileiro, melhorar a economia brasileira, alavancar a indústria brasileira cada vez mais, ramificar, construir indústria em cima de indústria. A Companhia Siderúrgica Nacional empregou muita gente, levantou muito o Brasil, aquele mesmo esquema, ricos, bancários, fazendeiros, O governo federal já tinha muito dinheiro, mas essa galera chegava e molhava a mão do Vargas, dava aquela pacoteira de dinheiro ali, sabendo que eles iam ter um retorno 1000 vezes maior financeiro,
e Vargas começa a injetar aí pesado na Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Companhia Vale, apenas Vale, né? Saiu aquele títulozinho Rio Doce, né? Agora é só Vale, entre outras e outras e outras mais, não só no café, mas na indústria automobilística também, de alimentícia, entre outras e outras coisas mais. Melhorou ainda mais a situação do trabalhador brasileiro, né? E o que ocorre aí? Nesse período aí, ele começa a ficar cada vez mais conturbado, vão surgindo ameaças, né? Ele passa a ser admirado cada vez mais por uns, odiado por outros, e o Brasil, nesse período aí, de 1937 a 1945, que foi o período do Estado Novo, brotava no mundo, era o começo daquela grande desgraça, a Segunda Grande Guerra Mundial. E Vargas, por sua vez, ele se mantinha neutro, porque ele tinha alianças diplomáticas e comerciais com a Alemanha de Hitler, a Alemanha hitlerista, né? E também tinha uma queda por um aliado de Adolf Hitler, que praticava na Itália o fascismo. Para não se prejudicar politicamente, o que Vargas faz? Ele rompe relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha de Adolf Hitler, né? Resultado, Adolf Hitler, ele retalia o Brasil, ele manda submarinos torpedearem embarcações brasileiras em defesa dos navios mercantes. Navios mercantes, pessoal, são navios indefesos, são navios que servem para movimentar a economia, transportar minério, transportar petróleo, soja, entre outros haveres. E a Alemanha, Hitler com raiva porque Vargas cortou essas relações, ele começa a torpedear em defesa dos navios brasileiros, causando pânico, pavor, morte na costa brasileira. E nesse período aí, mesmo com isso tudo, Vargas se mantinha neutro. Enquanto o mundo mergulhava de cabeça na Segunda Guerra Mundial, vários países mergulhavam nesse período triste da história, não só do Brasil, como do mundo. Vargas mantinha sua total neutralidade, ele estava lá de boa, tranquilão. O presidente americano Roosevelt, ele estende a mão amiga para o Brasil, se comovendo com aquela situação, né? Sabendo que agora o Brasil era inimigo da Alemanha e dos países do eixo alemão, que estavam devastando a Europa, a África, a Ásia. Tá bom, pessoal? E o presidente americano Roosevelt, ele oferece a mão amiga, ele promete injetar dólares e mais dólares na economia do Brasil. Vargas afirmava que as Forças Armadas brasileiras não tinham um preparo para entrar nessa insurgência, nessa batalha, e Roosevelt, ele joga, né, ele manda para o Brasil artilharia, munição, né, a popular munição, armas das melhores, veículos bélicos, aeronaves, embarcações, efetivo militar, e o Brasil mergulha na Segunda Guerra Mundial aos pouquinhos. A população brasileira dizia que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar nessa guerra aí, né? E de fato o Brasil entra em agosto de 1942, período do governo do Estado Novo, tá ok, pessoal? Estou falando do governo do Estado Novo. E juntamente com os americanos, apoio norte-americano, Vargas convoca mais de 26 mil homens e mulheres, faziam parte da Força Expedicionária Brasileira, a sigla FEB, Força Expedicionária Brasileira, soldados, homens e mulheres, alguns bem preparados, a grande maioria mal preparados. Eles começam a partir para a Itália, ironicamente a Itália que Vargas tanto admirava, né, pelo ditador Mussolini. Mas a missão do Brasil, dada pelos Estados Unidos, era liberdade da Itália, era a quebra do sistema de Mussolini e dos alemães e dos italianos que faziam parte do eixo alemão. Vargas, com a inteligência das Forças Armadas brasileiras, ele começa a enviar escalões. O que são os escalões, pessoais? Eu já falei em aulas anteriores, mas é uma honra revisar para vocês. São grandes navios de combate,
um efetivo enorme de homens e mulheres de diversas divisões militares são enviadas, né, na sequência para dar início ao combate. O Brasil se destaca em Monteso, Monte Castelo, né, e Castelo Nuevo. E a guerra dá sequência até o ano de 1945. O Brasil, que nem eu falei outrora, entra na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942, dá sequência a combates, né? Brasileiros se destacam com bravura em Castelo Nuevo, Monte Castelo, soldados mal preparados não deixavam de carregar a bandeira brasileira, né? Em péssimas condições climáticas, enfrentando tropas alemãs estrategicamente posicionadas, né? Naquele frio terrível em meio à neve, soldados muitos nordestinos, né? Acostumados com o clima tropical brasileiro, né? O clima gostoso do Brasil, dá de cara com a fome, com as adversidades das mais diversas, problemas psicológicos e o frio, além de armamentos cedidos pelos americanos, porém, chegava um certo momento que as munições ficavam escassas, as armas davam pane e os brasileiros partiam para cima dos alemães com pedaços de pau, com pedras, luta corpo a corpo, né, os combates corporais, e davam sequência a esse combate, né? Ocorreu a tomada de Monte Castelo, né? Batalha épica que o Brasil se destacou e entrou para a história. Em 1945, os combates vão diminuindo, né? O Brasil vai saindo aos poucos da Segunda Guerra Mundial, ainda no período do governo do Estado Novo, e Vargas começa a ficar, obviamente, a idade dele vai avançando, né? Começam a surgir problemas de saúde e ele dá sequência ainda ao seu governo. Tranquilão até aí, pessoal? Vamos com calma, a gente chega lá. Acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Chega-se o ano de 1945 e começa, o fim do Estado Novo, né? É o fim do Estado Novo. Vargas, ele amoleceu um pouco o seu coração, ele criou outra metodologia, digamos assim, democrática, e nesse período aí que ele deu uma amolecida no coração, né? No período pós Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ainda estava se preparando para se restabelecer, o Brasil também, a economia do Brasil também, que foi atingida com a Segunda Guerra Mundial, ele cria um novo modelo político aí, democrático. E nessa brincadeira aí ele dá lugar, ele perde, né? Ele é deposto, tá ok? Chega o fim aí e ele dá lugar a uma autarquia chamada Eurico Gaspar Dutra. Gravem esse nome, Eurico Gaspar Dutra, pôs fim ao Estado Novo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, por sua vez, já estava cansadinho, querendo umas férias, né? Creio que sim. E ele aceita tranquilamente, né? Essa derrota dele aí, através de um modelo político que ele tinha acabado de desenvolver no Brasil, democrático, né? Uma vez que ele tinha criado lá atrás um período que um presidente só poderia ficar 4 anos no poder, depois ele derrubou esse período aí, ele não estava muito afim de sair, né? Ele pôs fim a esse período de 4 anos, né? E quem mandava era ele no Brasil e acabou. Ele começou a governar com mãos de ferro e tal. E após a Segunda Guerra, ele dá lugar a Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra dá sequência mas, como na vida há sempre o mas, no ano de 1951, o que ocorre em 1951? Olha só, Vargas, democraticamente, ele é reeleito pelo povo brasileiro. Ele não é mais reeleito através de esquemas de colegiados políticos, né? Daquele lance ditatorial, né? Ele desenvolveu esse período de democrático que deu lugar ao Eurico Gaspar Dutra. Ele saiu fora e em 1951 ele é reeleito democraticamente. O povo
o coloca no poder novamente. Só que aí Vargas já estava com a saúde psicológica bem abalada, né? Muitas críticas positivas e negativas, e dá sequência ao seu governo, né? Já pegou um governo do Eurico Gaspar Dutra, né? Já pegou problemas, já pegou adversidades, dificuldades. Nesse mesmo período, Vargas cria a Petrobras, né? Essa cena épica dele com a mão suja de petróleo, né? Mas foi um período conturbado, pois o povo brasileiro não viu mais aquele homem, pai dos pobres e mãe dos ricos. Começou uma série de problemas financeiros, de crises econômicas no Brasil, né? Não se sabe se foi devido a ele ter saído do poder e dado lugar a Eurico Gaspar Dutra, que surgiu isso aí, né? Sabe-se que o povo brasileiro começou a enfrentar dificuldades, mesmo com o surgimento da Petrobras e de outras grandes empresas que ele criou nesse período aí. Sofrendo pressões psicológicas, críticas, já com problema de depressão, né? O peso da idade chegando. Em um de seus discursos, né? Ele sempre falava que só iria sair do Palácio do Catete, que era a sede do governo brasileiro, morto. Há muitos anos ele vivia falando, né? A palavra tem poder. E em um certo período, em agosto de 1954, foi considerado o seu último discurso. Ele faz aquele discurso ecumênico maravilhoso, se dirige a um amigo colegiado, a um amigo de campanha, e presenteia o amigo com uma caneta, não é essa canetazinha aqui simples, foi uma caneta muito linda que ele presenteou esse amigo, né? As pessoas estranharam esse comportamento dele e ele segue para os seus aposentos no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sede do governo brasileiro. Veste o seu pijama e se dirige aos seus aposentos. Minutos depois, as pessoas que estavam ali presentes escutam um estampido, escutam uma explosão, né? Um tiro, e Vargas ele comete suicídio em agosto de 1954, completando aí 19 anos de poder. O presidente ficou 19 anos de poder, teve interrupções, teve crises, né? Ele saiu, voltou, e toda essa somatória que ele serviu o povo brasileiro, que ele geriu a pátria brasileira, totalizou 19 anos de poder. Ele, nos seus aposentos, com um revólver calibre 32, ele efetua um disparo contra o seu próprio peito, né, tendo projétil, a popular bala transfixada pela axila, né, e culminando na sua morte. E ele deixou uma carta bem dramática, bem sincera. Resumindo para vocês, a carta dele dizia assim: deixo esta vida para entrar para a história. Era uma carta enorme. Essa carta, vocês conseguem ter acesso a elas pela internet, né? É só colocar lá a carta do Getúlio Vargas, carta de despedida do Getúlio Vargas, que vocês vão ter acesso a essa carta aí. E é uma carta bem impressionante. Eu não vou, como uma aula resumida, eu não vou perder tempo lendo essa carta para vocês. Vou deixar a critério aí do desejo de vocês aprenderem a história, de terem fome de história. Tá legal, pessoal? E Vargas cometendo suicídio em agosto de 1954. O natalense Café Filho assume o poder, assume a cadeira presidencial. Espero ter agradado, espero ter ajudado vocês com esse breve conteúdo e resumido, né? 19 anos de era Vargas aí, diversos períodos da história, em alguns minutos de aula. Desejo que vocês arrebentem na prova do Enem, quebrem a banca, não deixem a banca quebrar vocês, né? Eu tenho fé, a minha missão é ter fé em vocês e acreditar em vocês. Vocês têm capacidade de passar, né? E escolher a profissão que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Dê um pulinho lá
na minha aula anterior de República Velha, República da Espada. É importante vocês dar esse primeiro passo nessa minha aula anterior. Está disponível aí no canalzinho História na Veia. Sejam sempre bem-vindos, sempre bem-vindas. Sintam-se abraçados e abraçadas. Me chamo Jonatas. É uma honra. Até a próxima aula. Forte abraço para vocês.